Olá, amigos. Vamos dar sequência, ao estudo de Atos dos Apóstolos. Eu sou Léo Batista, do grupo Cristãos Bíblicos. E a gente, sábado passado, estudou o capítulo 1, Fizemos uma introdução e o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos fazer um breve comentário sobre o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, para que quem quiser poder acompanhar esse estudo, essa leitura, um estudo pessoal, oracional, com a palavra de Deus, possa compreender um pouco mais, tá bom? Então a gente terminou, depois de toda aquela passagem, Jesus mandando a missão aos discípulos, que também se estende até nós, e ser testemunhos dele, e que ele se ascende aos céus, e aí que o povo de Deus, naquele momento, os discípulos se reúnem em oração, escolhem um substituto, que foi Matias, escolhem um substituto para Judas, e eles se reúnem no dia de Pentecoste. Por 40 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus esteve presente, e no 50º dia era a festa de Pentecostes, que 50 dias depois. E nesse momento que eles estavam reunidos, ocorreu o cumprimento da promessa, que Jesus havia pedido que eles permanecessem, isso no verso 4 do capítulo 1, que permanecessem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, a qual solicitou, de mim ouvistes. E a promessa do Pai, no verso 5, fala exatamente que serias batizado com o Espírito Santo. Então acontece essa promessa ela é realizada no capítulo 2, que a gente vai ler, vocês podem ler depois do verso 1 ao verso 13, falando exatamente sobre esse momento da chegada definitiva do Espírito Santo. Jesus ascendeu aos céus, foi entronado, o Espírito Santo veio em pessoa para cá, para efetivamente estar aqui nos consolando, o Consolador. E esse Espírito Santo, no momento que os 12 apóstolos estavam reunidos no Sinédrio, o que acontece? Eles são abençoados, são cheios plenamente do Espírito Santo, que invadiu aquele ambiente com um vento forte, com línguas de fogo, e os encheu de poder, os encheu de poder de Deus. Não que eles tivessem poder agora, mas eles se tornaram instrumentos plenos da graça de Deus. E naquele momento, a primeira realização, o primeiro dom que foi manifestado foi o dom de línguas. A gente vai ver que academicamente, vou falar aqui na parte mais acadêmica, e aquilo que eu sigo também, polêmicas acerca da questão de dom de línguas a gente pode discutir aí nos comentários, vocês podem tirar dúvidas, a gente pode discutir argumentações dentro do aspecto apenas bíblico, O dom de línguas e falar em outras línguas. A gente vê que esse evento foi logo após a Páscoa, em que muitos judeus que estavam morando fora de Jerusalém foram até Jerusalém participar da Páscoa, e na sequência ficaram para a festa de Pentecostes. Então haveria judeus ali que falavam diversas línguas, que desde novos foram deslocados para outras regiões pelas perseguições, chamadas diásporas. E eles estavam ali reunidos. E para que o evangelho, o testemunho fosse divulgado àqueles em Jerusalém e depois aos confins da terra, o primeiro passo era que a linguagem fosse compreendida. Então nós vemos ali, se a gente pegar o verso 9, verso 10, contando os povos que estariam ali, judeus das regiões pardos, medos, elamitas, a Mesopotâmia, Capadócia, Panfília, Egito, Frígia. Se a gente for contar aqui, pelo menos 15 idiomas, dialetos diferentes, aqueles discípulos passaram a ter a capacidade de falar, de acordo com a necessidade, para transmitir aquela mensagem do Evangelho. Então a gente vê eles todos maravilhados, como é que esses discípulos, sendo galileus, conseguem falar na nossa língua, que a gente compreende, falando no grego, falando em línguas sírias. Então, assim, é muito bonito ver isso, a manifestação dos dons de Deus, que começam efetivamente aqui em Pentecostes. Claro que o Espírito Santo já agia desde o Antigo Testamento, mas agora, a partir de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, os discípulos são abençoados de maneira plena pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o que acontece? Vendo tudo isso, todo esse clamor, as pessoas do outro lado, sempre aqueles que vinham tirar sarro, criticar os saduceus, os fariseus, começavam a acusar os discípulos que eles estariam embriagados. Certo? A gente vê isso no verso 13 do capítulo 2. E nesse momento se levanta Pedro. A gente vai ver que a partir do verso 14, Pedro se levanta e faz uma ministração muito forte, muito veemente, que vale a pena vocês fazerem a leitura com calma do verso 14 ao verso 35 das palavras de Pedro.
Então Pedro se levanta e fala que esses homens não estão bêbados, que tudo aquilo era o cumprimento do que o profeta Joel havia falado, né? E o próprio Jesus reafirmou que o Espírito Santo desceria. O profeta Joel, quem tiver interesse, olhe em Joel capítulo 2, 23 a 28. Nós vamos ter a menção a dois tipos de chuva. A chuva do outono, a temporã, que era que se referia à chuva do plantio, certo? E a chuva da primavera, que era a chuva serôdia, que referia-se à chuva da colheita. Então existiria a chuva do Espírito Santo, das graças, da bênção do Espírito Santo para o momento que os discípulos e nós estamos levando a palavra, lançando a semente, né? Que é o momento de você plantar. E no final, mais próximo da volta de Jesus, haverá também uma segunda chuva, que é a chuva serôdia da primavera, da época da colheita, né? Quando Jesus virá passar e irá fazer a colheita, né, dos salvos. Então, essa chuva aconteceu aqui, remetendo-se apenas que o profeta Joel já tinha falado e o próprio Jesus já tinha afirmado. E que fique bem claro. E dessa forma, Pedro fala com muita autoridade. Agora, uma autoridade não só de um pescador, de apenas um seguidor que escutou as palavras de Jesus, não. Alguém empoderado pelo poder do Espírito Santo, fala com muita autoridade e fala até relatos escatológicos, ou seja, relacionados ao fim dos tempos, realmente, a volta de Jesus. Ele relata no verso 20, por exemplo, né, até no 19 também já fala: mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor, que é exatamente a promessa da volta de Jesus. Esses sinais, né, que vão acontecer antes da volta de Jesus, Jesus também fala em Mateus 24, né, em Lucas 21, Marcos 13, então tem vários locais que se referem para o Apocalipse também, e Pedro fala mais uma vez desses sinais também. E logo depois, Pedro reafirma o testemunho de Jesus, aquele que foi dado, aquele que foi prometido, já com a presciência de Deus, o plano de salvação. Fala que as profecias de Davi, né, que o rei seria morto e não entraria em decomposição, e que ele sentaria ao lado direito de Deus, não se referia diretamente a Davi. Aquelas profecias se referiam a próprio Jesus. A gente vai ver aqui na sequência Pedro explicando essas profecias de Jesus, que o próprio Davi já falava nos Salmos, em outras partes da Bíblia, e fala diretamente para aqueles judeus, aqueles saduceus, fariseus, que Jesus era o prometido, era o filho prometido, era o profetizado também em Isaías, e que eles mataram, assassinaram e pregando numa cruz, mas que ele ressuscitou e se assentou aos céus ao lado direito de Deus, né? E fala no final, no verso 36, este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias, que era aquele aguardado para restaurar o reino, né? Por fim, no capítulo 2, nós vamos ter os primeiros cristãos, como é que realmente a igreja se formou, aquela igreja primitiva, né? Como é que iniciou aqueles primeiros passos, né, daquela igreja após a ascensão de Jesus. Nós vemos aqui pessoas que ouviram aquelas palavras, viram o Pentecoste acontecer, viram as palavras de Pedro e perguntaram: caros irmãos, o que devemos fazer, né, para seguir esse caminho? E Pedro é incisivo a reafirmar a mensagem de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, que o próprio Jesus falou, que Elias antigamente já pregava: arrependei-vos. Então esse é o primeiro passo, tá certo? É um coração sincero, contrito, arrependido, ciente da dependência que nós temos de Deus, fugindo da autossuficiência. Esse é o primeiro passo. O que eu faço a partir de agora se eu quero seguir a Jesus? Se arrependa, reconheça-se dependente de Deus, fuja do orgulho, da autossuficiência. Então, arrependei-vos e recebei o batismo, não só o batismo das águas, que é um batismo importante, é um rito importante, que João Batista também fazia, mas o do Espírito Santo. E esse todos os dias nós temos que pedir a Deus esse batismo, tá certo? Para que a gente possa ser empoderado desse poder, tá certo? E só nesse discurso, Pedro levou 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas para o caminho. Então, um pescador rude, que havia negado Jesus, Deus o chamou, mas o capacitou e encheu de pleno do Espírito Santo. Ele conseguiu em um só discurso, em uma só ministração, pregação, 3.000 pessoas. E aí se fala o que Jesus falava: eu não tenho muito tempo por aqui, mas Jesus falou, vocês vão ficar e vão fazer coisas até maiores do que eu fiz. Olha que discurso incrível, né? É uma coisa muito grande que Pedro fez.
E, por fim, do verso 42 a 47, a gente vai ver como a igreja primitiva se organizava. A perseverança em meio à perseguição inicial dos próprios judeus, né, depois mais para frente dos romanos, mas os próprios judeus perseguindo aquele cerne da igreja primitiva cristã, e eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração, certo? E quem precisasse, eles vendiam o que tinham, distribuíam de maneira igual. Era uma verdadeira comunidade primitiva, né? Aqueles que estavam passando necessidade, passando sofrimento, um ajudava o outro. É muito bela a descrição. E todos esses foram se ajuntando, né? E assim, cada dia, no verso 47, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. E assim se formou a nossa igreja primitiva. Tá bom, pessoal? Então, o capítulo 2 é um capítulo muito rico, que se possa fazer um estudo com muita tranquilidade, muita oração. A partir dos próximos encontros eu vou fazer mais capítulos, porque é a parte mais histórica. O capítulo 1 e 2 eu queria um dia só para cada um. Eu deixo para vocês a leitura na semana, vocês lerem o capítulo 3, 4 e 5, para a gente comentar no próximo sábado, tá bom? No mais, só desejar a todos um bom estudo, né, oracional na presença do Espírito Santo. E vamos orar, pedir a Deus nesse momento, que o seu Espírito Santo derramado naquele dia, em Pentecostes, nos discípulos, possa ser derramado em nossas vidas também. Que essa chuva de graças, a chuva do Espírito Santo, de dons, se manifeste em nossas vidas. Que nós possamos ser instrumentos de Deus a levar o seu testemunho, a tua mensagem, Senhor, até descansarmos, Senhor, ou até o teu retorno, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, pessoal. Graça e paz.